Pedro, bom dia. Obrigado pela tua disponibilidade em falar um pouquinho sobre o Copom com a gente. Ontem saiu o resultado, já saiu também uma nova precificação aí para a próxima reunião. E eu queria entender com você um pouco, aqui também passar para os nossos investidores, como é que a gente está enxergando isso e principalmente, acho que a gente pode começar ali com a ata, né? O Copom já destacou alguns cenários possíveis e também já destacou uma nova precificação dessa Selic para a próxima reunião já em maio. Me conta um pouquinho de como é que você está percebendo essa ata e se principalmente se o comitê ele conseguiu atingir em cheio essas novas possibilidades, principalmente esse cenário altíssimo que está sendo precificado. Primeiramente, bom dia para todos que estão nos assistindo. Bom dia, Leandro. Um prazer estar aqui novamente com vocês. Como o Leandro me apresentou, meu nome é Pedro, eu sou tesoureiro aqui do Paraná Banco e é um prazer aqui poder compartilhar um pouco da nossa leitura dessa decisão, acho que tão esperada pelo cenário mundial, macroeconômico que a gente está vivendo. Acho que é uma decisão que ficou muito em dúvida como os bancos centrais iriam lidar, né, tanto aqui no Brasil quanto o Fed nos Estados Unidos, né, a gente teve uma super quarta aí, de decisão simultânea, né, aqui no Brasil e nos Estados Unidos, né. É, Aqui no Brasil, né, o Copom ele elevou a Selic em 1 ponto percentual. Era um consenso de mercado, foi uma decisão unânime dentro do comitê, né? E como de praxe, o Banco Central ele já contratou ali, deixou claro para o mercado que vai haver uma nova alta de mais 1 ponto percentual na reunião de maio, né? Ou seja, a Selic foi para 11,75 e já sabemos que ela vai para 12,75 daqui a 45 dias, né? Então, basicamente, a decisão foi essa, né? Já é uma decisão que o Banco Central, uma prática que o Banco Central vem de dar um guidance para frente, para preparar o mercado. Acho isso muito importante. E, enfim, e dessa vez, eu acho que o Banco Central ele deixou muito claro, né, os próximos passos, né, para o mercado conseguir acompanhar mais é, quando vai ser o fim do ciclo por aqui, né? E comentando rapidamente lá fora também, no Banco Central americano, a reunião do Comitê de Política Monetária de lá, o FONC, aumentou a taxa de juros nos Estados Unidos em 0,25 pontos percentuais. Lá é um intervalo, né? Estava um intervalo de 0,25, agora é um intervalo de 0,25 a meio. E também já fez um guidance, né, mas um guidance muito mais agressivo, já deixando contratado mais 6 altas durante o ano de 2022 nos Estados Unidos, né? Ou seja, o Banco Central americano ele vai subir juros todas as reuniões esse ano por lá, né? Foi uma decisão um pouco mais agressiva do que o mercado esperava, e isso pressiona também, né, os mercados emergentes, como o nosso também. Então, isso também é um ponto de atenção aí para a gente discutir, mas, é claro, vendo os efeitos que vai trazer na nossa economia e também comentar um pouco mais sobre a decisão aqui, né, do nosso Banco Central, tá? Legal, Pedro. Então, aproveitando já um pouco desse teu gancho, no começo da ata, o Copom ele sempre enfatiza, né, que ele tem dois cenários: um possível cenário de continuação de elevação vinculada ao risco fiscal do Brasil, né, então o aumento do prêmio de risco, e a principal ali, caso exista um arrefecimento relacionado a commodities, essa inflação ela pode não subir tanto e o Copom ele conseguir se manter da forma que ele está imaginando ali esses possíveis cenários. Mas, na tua opinião, como é que a gente pode olhar para um cenário que ele já está aqui indicando em um cenário alternativo? Como é que esse cenário se comportaria num cenário alternativo? Legal. Então, o Banco Central ele tem um cenário de referência e esse cenário de referência já é pré-estabelecido, né? A metodologia que ele usa para calcular preços, principalmente de commodities. Então, como que funciona? No cenário de referência, ele pega a cotação do barril do petróleo, por exemplo, a média da cotação da última semana antes da decisão do Copom. Então, na semana passada, onde teve o pico da alta da commodity, né? Então, a gente lembra que na semana passada o petróleo ele chegou a bater, né, ele foi de US$ 137, né, e depois até baixou em 100, ou seja, a gente teve um preço médio na semana passada de uns US$ 120 o barril do petróleo. Então, como essa é a metodologia do cenário de referência, o Banco Central falou, ó, nesse cenário de referência, né, com um petróleo ali de 120 para cima, ou ao redor de US$ 120, né, considerando uma variação de 2% ao ano, né, nesse cenário,
a projeção de inflação para 2022 ficaria em 7,1%, né, e para 2023 em 3,4%. Lembrando que a meta de 2023 é 3,25%, o centro da meta, né? Então, e o Banco Central está olhando muito já para 2023, né? A decisão dele é muito baseada no ano que vem, porque esse ano realmente, né, vai estourar aí o teto da meta, certamente. Então, nesse cenário, o ciclo poderia se estender um pouco mais do que 12,75, né? Porque você teria uma inflação em 2023 um pouco acima do centro da meta. Ou seja, então ele deixa claro que nesse cenário ele poderia seguir para um nível ainda mais contracionista ou dar continuidade ao aumento do ciclo, né? Então a gente entende que nesse cenário, né, dado que ele já contratou 12,75, isso poderia seguir um pouco mais adiante de 12,75, 13,75, ou seja, mais um ponto percentual lá em junho, totalmente factível, né, num cenário onde o preço do petróleo dispara. Mas ele acha que há uma grande probabilidade de um cenário um pouco mais estável acontecer, principalmente no preço do petróleo. Qual que seria esse cenário? Então ele criou um cenário alternativo para essa reunião. Então, o que ele falou no cenário alternativo? Ele falou, ó, se o preço do barril de petróleo, que está muito volátil, se ele seguir a curva futura do preço, que é mais ou menos $100, né, e ele considerar que vai fechar o ano em $100 e vai aumentar 2% para 2023, então, se o barril do petróleo ficar em $100 e 2023 ele subir ainda mais 2%, e a gente considerar que a Selic, referência Focus, que está 12,75, no ambiente que a Selic fica em 12,75, a inflação de 2022 ela fica menor, ela fica 6,3 em vez de 7,1 no cenário de referência. E em 2023, a inflação ficaria 3,1 contra 3,4 no cenário de referência. Ou seja, uma Selic de 2023 em 3,1, considerando a taxa de juros a 12,75 e o barril do petróleo a $100, é o cenário que o Banco Central está confortável. Fala, opa, a meta é 3,25, nesse cenário com 12,75 de Selic e barril a $100, eu consigo chegar um pouco abaixo do centro da meta ainda. Então tá ok. Então ele dá indícios que esse cenário ele considera como mais provável e a gente entende que nessas circunstâncias 12,75 seria suficiente para trazer a inflação em 2023 para próximo do centro da meta, até abaixo disso, e o fim do ciclo estaria aí, em 12,75. Né? Então o Banco Central deixou muito claro, né, o que a gente vai ter para acompanhar aonde vai os nossos juros hoje. A gente vai ter que, ele vai ser, o fim do ciclo da Selic, ele vai estar muito ligado ao preço do petróleo. Então, assim, é importante para o investidor que não está ambientizado, né, a acompanhar preços de commodity, começar a acompanhar. Fala, opa, o petróleo começou a subir para 120, $150 o barril. Opa, então a minha Selic não deve terminar em 12,75, ela deve seguir um pouco mais. Né? Pô, o petróleo está estável em 100%. Opa, o 2,75 deve ser o fim do ciclo. Então, vai estar muito aí. Então, isso vai dar muita previsibilidade para o mercado, muita previsibilidade para o investidor, para as empresas, né? Porque agora você tem um cenário um pouco mais factível, apesar de um cenário bem turbulento macroeconômico, tá? Então, assim, a gente considerando aqui um intervalo entre os dois cenários de 12,75 e 13,75, a gente vai ver muito consenso do mercado ali no meio termo, né? No meio do caminho, 13,25. Então, vai ter muitas leituras aí de bancos, de instituições financeiras que vão projetar um fim de ciclo em 13,25, porque está no meio do caminho. Vai ter aqueles mais otimistas com 12,75, alguns mais pessimistas com 13,75, mas deve equalizar no meio termo. Então, eu acho que a gente tinha um cenário muito nebuloso até essa reunião, agora a gente tem um cenário um pouco mais transparente e bem assim, bem sensato. Eu acho que o Banco Central foi bem sensato. Se o Banco Central aumentasse 1,25 nessa reunião, poderia causar, assim, assustar um pouco
o mercado, né? Então ele foi bem sensato, segurou firme, falou: não, vou cumprir com a minha palavra da última reunião, vou aumentar um ponto percentual. O ciclo vai se alongar um pouco mais, porque eu não vou subir tanto agora, diminuir o ritmo, mas vou continuar um pouco mais além, né? E, vamos acompanhar como é que vai ficar lá fora, né? Como é que vai desenrolar essa guerra, se ela vai continuar, se ela vai afetar realmente o preço da commodity, como vem afetando, se isso vai se prolongar. Então agora a gente consegue assim ter uma visão, né? E por outro lado, lá fora, o Fed fez a mesma coisa, né? Então você vê que os bancos centrais estão muito alinhados, né? O Fed já deu guidance, né? Ele falou, ó, vai para 1,75 o juro aqui, né? Até o final de 2022, né? Porque são mais 6 reuniões, mais 6 altas de 0,25 pelo menos, né? Então você vê que agora as coisas estão um pouco alinhadas, por mais que tenha um cenário turbulento, né? Então, isso deixa uma previsibilidade muito grande para quem quer fazer investimento, para quem quer fazer captações, né? Isso é um ponto positivo, tá? Legal, boa percepção e boa explicação, Pedro. E aproveitando então um pouco dessa tua fala, principalmente nessa parte final, quando você menciona, agora está mais previsível para quem vai investir, mas e pensando em investimento em economia real, como é que você percebe essa atividade econômica, essa atividade comercial especificamente dentro da economia real? Como é que você está olhando, como é que você está observando isso tudo? Principalmente daqui para frente, né? Independente se vai Claro, ficar em 2,75 com essa perspectiva, ou se vai subir até 13, 13,5, 13,75. Como é que você observa isso? é, veja bem, né? A gente vai ter um juro neutro no Brasil muito forte. Nos Estados Unidos, um juro neutro não, assim, a gente vai ter um juro real no Brasil muito forte, né? Nos Estados Unidos, qual que é o juro neutro nos Estados Unidos? É mais ou menos 2,4, tá? Então, lá, a taxa de juros vai a 1,75 e deve se prolongar em 2023, passando de 2,4, passando o ponto neutro e indo para um nível contracionista nos Estados Unidos, chegando a alguns entre 2,5 e 3, ou seja, ela vai entrar no nível contracionista pelo menos no segundo semestre de 2023. No Brasil vai acontecer a mesma coisa, só que aqui é muito mais forte o nível contracionista que a gente está entrando, né? Hoje o juro neutro no Brasil a gente pode considerar em torno de 5%. Tá? A gente vai ter uma perspectiva de inflação para os próximos 12 meses de uns 5,7%. Tá? Ou seja, a gente está falando mais ou menos de um juro neutro no Brasil, num nível neutro, né, de 10,70, tá? 10,70 a 11, tá? A gente já passou isso, a gente está em 11,75, a gente já entrou no patamar contracionista, tá? E a gente vai ainda mais, né? Então, assim, apesar de o juro real no Brasil ser muito elevado, ele já passou também um nível contracionista importante. E isso vai afetar a nossa indústria, o nosso consumo, né? Qual que é a grande expectativa do Banco Central? O Banco Central não vai poder corrigir com essa alta de juros o preço da commodity. Não é aumentando o juro aqui no Brasil que você vai conseguir frear o aumento do dólar, o aumento do trigo, o aumento, né, da soja, né? Mas o que deve acontecer no Brasil? Deve acontecer o aumento da poupança. Você deve ter mais gente colocando dinheiro, poupando dinheiro, principalmente com um retorno de 12, 13%, né? E inibindo o consumo, e aí você realmente consegue segurar um pouco a economia. Você vai ter um baque na economia, né? Então você vai entrar talvez até numa recessão, mas não é o caso do Brasil. As prospecções para 2022 ainda são de um PIB positivo, em torno de 0,3,5%, em torno disso, né? Mas você vai diminuir também ali, né, conseguir controlar um pouco da inflação, porque você vai diminuir bastante o consumo, tá? Então a gente deve ter um efeito na atividade industrial, na atividade do Brasil, no PIB, com certeza. Você vê que agora saiu hoje o dado, né, da atividade industrial de fevereiro, e ela veio
de janeiro, desculpe, a atividade industrial de janeiro veio menos 1% praticamente, menos 0,99% a atividade industrial de janeiro comparado com dezembro. E dezembro tinha sido positivo, 0,33%, né? Então, janeiro já veio negativo. Por quê? Porque em dezembro a gente já foi para um nível de Selic alto, né? Em dezembro a gente já estava com uma Selic em 9,75, 9,25. Então, você já vem tendo esse efeito, né, na atividade industrial. Então, isso deve continuar ocorrendo, né? E é um cobertor curto, não adianta, né? O Banco Central ele vai puxar a juro aqui e vai ter um impacto na atividade industrial. Desde que fique um PIB acima de zero, né? Ok ainda, é um ano difícil, vamos passar e vamos olhar para 2023, né? O que a gente não pode deixar acontecer é vir mais uma recessão aí, tá? Legal. Pedro, então já aproveitando o teu gancho falando sobre investimentos e também já sabendo que 2022 tende a ser um ano de travessia, como você bem menciona, torcendo para que a gente tenha um PIB positivo, né? Mesmo que seja 0,3, 0,35 ou e assim por diante. Como é que você está olhando, como é que você está indicando para investidores, né? Olhando para a parte da carteira de renda fixa, como é que está uma diversificação ideal? O que você está observando? É um pós-fixado agora, justamente para seguir esse ciclo de aumento? Ou IPCA para proteger e ter um retorno real em relação a esse investimento. Para o investidor que está analisando esse cenário e agora está entendendo que commodity vai impactar sim, que é uma pressão inflacionária grande e o Banco Central tem que ir corrigindo isso ao longo do tempo, mesmo nos cenários que você já mencionou, o que você está indicando hoje? O que a gente tem que indicar para esse cliente, principalmente na parte de diversificação de renda fixa? Conforme até na última live que a gente fez, né, a gente sempre tem que ver qual que é o desejo realmente do investidor, né? O investidor mais conservador, que ele quer garantir um juro real, né? A gente vai ter um período inflacionário ainda de estresse pelos próximos meses, tá? Então o preço do combustível, né, ele acabou de subir, né? Então, esse efeito da alta dos combustíveis, ele deve impactar aí os próximos 2 meses, né? Então, a gente vai ter uns próximos 2 meses com uma inflação alta, né? Até esse repasse do combustível ser feito para o consumidor final e estar lá no preço final de diversos produtos, né? Então, assim, é importante se proteger dessa inflação. E hoje os prêmios que estão sendo dados em títulos de IPCA+, são prêmios interessantes, né? Considerando aí que agora o mercado deve se acomodar numa Selic final de 13,25, né? O prêmio não deve sofrer assim tanta volatilidade, pelo menos no curto prazo. Então, o investidor que ele quer ter um ganho real, os papéis de IPCA+ estão bem interessantes, porque pelo menos até o final do ano a gente vai ter uma pressão inflacionária grande, tá? Então, o investidor mais conservador é interessante olhar papéis IPCA+, que estão pagando aí prêmios em torno de 6% para o curto prazo, tá? IPCA mais 6% mais ou menos. Então, são prêmios interessantes, tá? Quem quer investir no pré-fixado é aquele que quer arriscar um pouco mais, ou que está acomodado com um juro, com um investimento a 12%, 13% e fala, não, isso para mim está suficiente, se subir mais, eu tô satisfeito com esse nível de juros, eu quero correr o risco de deixar de ganhar um pouco se subir mais, mas garantir esse meu pré-fixado aqui. Né? Hoje tem um prêmio interessante ainda na curva de juros, então você que está olhando papéis pré-fixados, essa precificação se dá pela curva futura de juros, e a curva futura de juros ela sempre vai pôr um prêmiozinho de risco, né? Porque é o risco que pode acontecer de alguma coisa no Brasil dar errado, e então sempre vai carregar um prêmio, né? E quando você contrata o pré-fixado, você está se beneficiando desse prêmio que está sendo colocado na curva, tá? Então, só para dar um exemplo simples aqui, né? Se o relatório Focus, que é um consenso de 140 instituições, né? Se ele aponta que a Selic vai terminar em 12,75 e você vai olhar a curva futura de juros e ela está acima de 12,75, essa diferença é o prêmio de risco. Tá? Muitos criticam o relatório Focus, né, e falam que o relatório Focus nunca acerta, ele sempre está atrasado. Na verdade, o relatório Focus é um consenso econômico onde ele não põe esse prêmio de risco que a curva de juros põe. É simples assim. Se a gente pegar um histórico do relatório Focus e
e da curva de juros, você vai ver que tem sempre um delta, mas eles seguem o mesmo caminho de queda ou de alta. Então, isso é o prêmio de risco, tá? Então, o investidor que quer o pré-fixado, ele pode se beneficiar desse prêmio de risco que está embutido na curva e ter grandes oportunidades, tá? Então, mas é aquele investidor que quer arriscar um pouco mais. É arriscar de perder dinheiro? Não. Arriscar de talvez deixar de ganhar um pouco. Ele vai travar no 13 e a Selic vai para 13,5, ele deixou de ganhar um pouquinho, vamos supor, tá? Então, mas também pode ter uma oportunidade. Ele trava no 13, a Selic não sobe tanto, fica no 12,75 e ele tem um ganho também. Então, a pessoa que quer arriscar mais, o pré-fixado é interessante. A gente deve entrar no período eleitoral, não podemos esquecer disso, né? E nesse período eleitoral vai ter volatilidade na curva de juros, né? E quando você tem volatilidade na curva de juros, você pode pegar uma taxa um pouco mais alta, uma taxa um pouco mais baixa, né? E tentar arriscar um pouco aí. Mas lembrando, não é um risco de perder dinheiro, é um risco de deixar de ganhar um pouco mais, tá? Então tem oportunidade bacana aí. Mas daí não é um perfil tão conservador, é aquele cara que quer arriscar um pouquinho mais. E a gente sempre tem aquele que quer acompanhar o mercado, que é o pós-fixado, né? Ele vai pegar X% da taxa de juros. Não importa para onde a taxa de juros for, ele vai estar acompanhando isso. Então, eu acho que ali é o perfil do investidor que não quer se incomodar, né? Ele quer realmente seguir ali os rumos do mercado e acompanhar ali o que o mercado está precificando e vai encontrar papéis de 100% do CDI até 120, 130, enfim. E, né, então, são prêmios interessantes. Lembrando que 120 CDI, lá quando estava a 2, era um prêmio, né? Hoje, 120 CDI a 12 é outro prêmio, né? Então, cada vez mais esse percentual do CDI, ele se torna um prêmio interessante. Então, vale bem a pena sempre fazer essa conta, né? Desse prêmio em cima do CDI, porque ele está cada vez maior, né? Mas eu acho que o ambiente todo para o investidor na renda fixa é um ambiente excelente hoje, né? Então, a gente voltou a patamares de 2014, onde o juros, né, foi a 14%, e você tinha muita gente poupando, porque, né, que investimento hoje que traz 12, 13% ao ano, né, sem riscos, né? Como pôr um título num banco qualificado como o nosso, ou no título público do governo, né? Então, assim, é uma oportunidade interessante para renda fixa. Acho que vai fomentar muito a renda fixa. É a intenção do governo, é poupar, né? Você inibir o consumo e fazer com que quem tem o capital poupe, né? Com pouco risco. Boa. Pedro, quero agradecer demais a tua participação aqui, essa disponibilidade que você nos deu aqui para falar um pouco sobre esse resultado do cupom. Espero poder falar com você mais vezes sobre o tema, então é interessante tanto para o nosso investidor quanto para quem quer somente desbravar e conhecer um pouquinho mais desse universo. Mas sim, então vamos continuar perseverando na estratégia da diversificação, renda fixa é importante sim, e dividindo por caixinhas a gente chega lá. Então, obrigado, Pedro, novamente pela tua participação. Estamos sempre às ordens e o cliente que tiver interesse também pode nos chamar para conversarmos. Obrigado, Pedro. Maravilha, muito obrigado. Eu que agradeço a participação. Estamos à disposição aqui, como Paraná Banco, né? A todos que tiverem dúvidas, quiserem trocar uma ideia conosco, estamos à disposição. Obrigado. Valeu, bom dia. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.